Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ocla para a nossa terceira aula de redes já, hein? O negócio tá começando a ficar interessante, hein? Então eu espero que vocês estejam gostando. Na aula passada a gente falou um pouco aí sobre a questão do NAT, de como funciona o NAT, que é exatamente a tradução, que faz a comunicação, digamos assim, de uma rede interna para uma rede externa, qual foi o motivo pelo qual esse equipamento, digamos assim, foi criado. E não se prendam, pessoal, uma coisa que eu falo muito, não se prendam sempre a esse modelo aqui, tá? Como falei, tipo, a infraestrutura ela não tem um padrão, às vezes vai acontecer várias situações em que possibilitam gerar outras configurações e mesmo assim ter um NAT. Por exemplo, eu poderia, nesse caso aqui, colocar um equipamento de borda aqui, né? Não sei se vocês já ouviram esse conceito. O faro de borda. Por que ele é chamado de faro de borda? Porque ele é um cara que separa a borda exatamente como se fosse a separação da rede interna da rede de internet. Então, você pode configurar esse equipamento que chega aqui como bridge. Então ele vai ficar como uma ponte, onde ele não é o cara que vai fazer de fato a conexão com a internet. Aí você vai poder colocar um outro equipamento aqui próximo dele, né? Que esse equipamento é que vai fazer a conexão direto com o provedor. E esse cara é que vai ficar recebendo o IP direto do provedor e não esse mesmo cara aqui, tá? Mas por que ele vai fazer isso? Porque às vezes você tem um serviço aqui dentro da sua rede que você quer expor para a internet. E se esse equipamento aqui não tiver a possibilidade, você pode jogar a responsabilidade desse equipamento para esse outro, tá? E esse aqui vai fazer a gestão, ou seja, a abertura daquelas portas para a internet, tá? Isso aí também tem um assunto chamado encaminhamento de porta, que dá pra se falar um pouco mais disso, mas talvez eu não sei se eu vou falar nessa série de vídeos, porque é muito assunto pra falar, e senão vai ficar muito longo. Enfim, vou ver o que eu vou fazer aqui, ver se eu encaixo em alguma atividade futura, mas é importante também você saber que pode encaminhar a porta, que você pode abrir portas, tá? E como fazer esse processo de abertura de porta. Posso até fazer isso num vídeo curtinho, só pra mostrar pra vocês como fazer a abertura de portas num equipamento que é o meu, uma ONU aqui, que tem ONU, roteador e switch no mesmo equipamento, que é o tradicional que as pessoas vendem, pessoal, tá? Que as operadoras te entregam, tá? Pode acontecer deles vender só a ONU, e nesse caso aí você tem que comprar um roteador Wi-Fi para poder fazer as configurações, ou um AP, né? Um access point, para poder ficar só com. A gente vai também estar vendo um pouco dessa diferença de equipamentos a longo mais, tá? Vamos lá. Então, a gente viu que todos esses caras aqui internos utilizam um IP, geralmente um IP interno, um IP exclusivo. Esses IPs exclusivos, eles estão aqui nessa faixa. Então a gente pode utilizar, não que a gente não possa utilizar os outros IPs, tá, pessoal? A gente pode utilizar os outros IPs dentro do jeito que você quiser, dentro da sua rede interna. Mas não é aconselhado exatamente para não gerar confusão ali. A solicitação vai para a internet ou vai para a rede interna. Então é interessante você utilizar esses padrões como uma maneira de organizar. É suficiente, pessoal. Suficiente para qualquer cenário que você precise, tá? Então, aqui, se você estiver utilizando aqui no caso como a rede 198, 192.168.1.0, a gente vai já entender o que é esse negócio do conceito do zero. Aí aqui vem todas as solicitações da sua rede vão sair para um equipamento que faz a conexão com o provedor. Esse equipamento vai ter um IP público, onde esse IP público ele vai poder ser rastreado aí por qualquer dispositivo na internet. Ou seja, não brinquem aí claro, vai ter maneiras de você camuflar essas solicitações utilizando um proxy ou uma VPN, mas também não é um assunto para essa aula de hoje, tá? E aí até chegar lá no servidor, ou seja, no canto que você deseja acessar, seu e-mail, seu website, enfim, você vai passar por vários equipamentos da internet, que esses caras são chamados de roteadores, tá? Bom, antes de a gente seguir e voltar até pro Pocket Tracer, que eu quero fazer uma atividade mais prática hoje, eu preciso voltar a falar sobre algumas coisas que são referentes a IP, tá? Que é referente a IP. A primeira coisa que a gente precisa falar é: eu tenho aqui um IP desse dispositivo, a gente já falou. Aí esse IP que é um IP de rede interna, então eu estou utilizando uma máquina que está conectada não diretamente à internet, ou seja, não está usando um IP público, mas sim um IP privado. E o IP privado dessa máquina é 192.168.2.10. Ou seja, esse aqui se encaixa aqui na classe C, beleza? Então, beleza, já sei que eu estou usando uma classe C para dentro da minha rede, tá? Uma faixa exclusiva da classe C para dentro da minha rede. Logo em seguida, eu vejo aqui que a máscara é 255.255.255.0. Lembrando, pessoal, novamente falando, nessa segunda etapa, desde 1990, a máscara não tem mais nada a ver com a classe. Eu estou usando aqui nesse exato momento uma classe C.
Por que, Ocla? Por que tu tá usando uma classe C? Porque o primeiro octeto tá me dizendo isso. Agora eu posso usar uma máscara assim, ó. Eu posso usar assim. Eu posso usar um 9268, 255, 25500. Ou seja, eu vou ter metade aqui para host, metade aqui para redes. Não tem problema. Eu não tenho mais essa limitação que eu tinha antes, tá bom? Então, eu posso fazer subdivisões da minha rede da forma que eu preferir, tá? Sem qualquer questionamento. Voltando aqui. Então, eu tenho o sistema binário aqui que representa esses 255 em decimal. Ele representa um conjunto de 8 bits. Por isso que a gente chama de octeto. Né? E esses octetos, no seu valor máximo de conjuntura desse sistema binário, tá? Para quem não conhece essa questão de binário, hexadecimal, decimal, tudo isso são representações numéricas, tá? Então eu posso representar um número de várias formas. Então você pode até abrir seu calculador aqui, quem tiver curiosidade, e se vocês tiverem muitas dúvidas em relação a isso, a gente pode fazer uma introdução sobre exatamente essa estrutura de conversão de base e tudo mais. Mas é uma coisa que é fácil de entender, pessoal. Você só precisa parar para pensar que o sistema numérico hoje que a gente utiliza, 0, 1, 2, 10, 200 e tanto, eles pode ser representado de outras formas, tá? Então a gente tem o sistema hexadecimal, a gente tem o sistema octal e o sistema binário, tá? O hexadecimal, ele vai de 0 a 16, o decimal vai de 0 a 9, o octal vai de 0 a 8 e o binário vai de 0 a 1. Então, é até engraçado, às vezes a gente brinca assim, ah, mas quanto é 1 mais 1? 1 mais 1 em binário é 10, né? 1 mais 1 no decimal já é 2. Então a gente tem que analisar qual é a casa, qual é o sistema decimal que a gente está usando, qual é o sistema numérico, na verdade, que a gente está utilizando, para poder saber qual é o valor, tá? Porque, vamos trazer para o octal, quando chegar em 8, ele finaliza e começa de novo. Igual acontece com o 9 no decimal, né? Então, o que acontece quando a gente vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no 9, a gente adiciona uma casa, que é o 1, ou seja, vai pro primeiro número, né? E depois, logo em seguida, ele adiciona e começa de novo. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 e assim vai. No binário, só é duas representações. Então, é 0, 0. Depois é 0, 1. 0, 1, morreu. Aí já é o próximo, já é 1, 1. Aliás, 1, 0. Aí depois 1, 1. Aí depois já é 1, 0, 0. E assim, vai adicionando casas. Eu não sei se tá sendo tranquilo pra você entender. Você, talvez, que esteja escutando isso pela primeira vez, não se apavore, tá? Isso aqui não é uma coisa que você vai decorar de um dia pro outro, não. Eu levei vários anos pra escutando esse negócio de binário, pra você começar a enraizar isso na cabeça. Não é uma coisa que você escuta e entende da primeira vez. Não é à toa que eu não vou ir muito a fundo disso aqui. Só tô trazendo isso aqui pra quê? Pra você entender o que é esse barra 24 aqui, tá? Certo? Então, ó, vamos lá. Então, se eu tenho, ó, só pra você ver, eu tô aqui em decimal, certo? Se eu digitar 255, vocês vão perceber que em binário ele é, ó, 4, 4, 1, 4, 1. Então, 255 representa isso aqui. Então, se ele representa 8 bits uns, o 255 aqui também vai representar 8 bits uns. E aqui também 8 bits uns. Isso aqui tudo, e o que é zero, então se eu digitar 0 aqui, ó, opa, ó, 0 é 0. Então eu posso complementar com 8 carreirinhas de 0, tá? Então 0, 0, 0, 0, 0, 0 é o primeiro, é o primeirão lá, zerado, tá? E aí o que é esse barra 24? Uma forma também de representar a máscara, em vez de você sempre ficar digitando 92168, 210, 255, 255, 2550, uma forma de representar isso aqui é utilizar sempre o barra e a quantidade de bits que representam esse cara aqui. Então você vai perceber que é 8 mais 16 mais 8 que dá 24. Então eu poderia dizer que isso aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa, ó. Aqui assim, ó. Ou seja, essas duas identificações que eu tenho aqui, elas podem ser resumidas por isso aqui. Entenderam? Ocla, se fosse diferente, se fosse assim, como é que seria? Se fosse assim, eu teria 1, e aqui eu teria 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 zeros, agora eu somo a quantidade de bits uns ligados que eu tenho. Opa, deixa eu puxar pra cá. Agora já seria o quê? 8 mais 8. Então eu tenho o quê? 1 barra 16. Entenderam a lógica? Então sempre essa máscara, ela pode ser determinada. Então eu posso até montar uma tabelinha aqui, ó, para não ter mais erro. Vamos lá. Se copiar aqui, ó, fazer as três variações, ó. Quais são as três variações mais importantes? Ó, 0, onde é, né? Aqui, ó,
0 não, 255 já tem, e o último é 255. Isso aqui tudo pode ser representado. Copiar esse cara aqui já está feito. Ó, aqui, barra 16, esse aqui, barra 24, e esse aqui, por barra 8. Ok, pessoal. Ficou claro isso. Só pra... Se vocês estão tendo, pessoal, vocês estão com dificuldade, deixa um comentário. Se vocês têm vergonha de dizer que tá com dúvida, manda um comentário pra mim no inbox, sabe? Porque eu preciso do feedback de vocês para saber se isso tá difícil, se tá fácil, se eu preciso explorar mais. E como eu tô gravando semanalmente, esse feedback de vocês é muito importante, tá? Então, não deixem de falar comigo. Não deixem de me passar feedback em relação a essas coisas. Coloque no comentário aí, Ocla, tô entendendo tudo, tá tudo muito claro, tá tudo tranquilo. Bota um joinha, bota um emoji, clica em curtir, né? Que o pessoal não tá curtindo meus vídeos. Clique em compartilhar também, segue o canal, faz tudo isso aí, pessoal. Isso faz com que você seja notificado quando eu publico novos vídeos, tá? Nem sempre vai chegar para você a notificação, mas enfim. Mas vocês podem estar inscritos só para vocês entenderem sempre estarem recebendo, na verdade, essas notificações sobre os novos conteúdos, tá? Agora que eu já falei da parte mais complexa, mais chata, digamos assim, tá? Eu posso falar agora, deixa eu só voltar isso aqui. Deixa eu desfazer o que eu fiz aqui em cima, né? Não, deixa eu ajeitar aí. Acho que eu vou ajeitar na mão aqui mesmo. Aqui é 255. Que eu não queria desfazer, que o exemplo que a gente vai dar vai estar em cima disso, né? Então, ó, vamos botar aqui de novo que estava antes. Tem 41, 41 tem. Aqui vai ser 1/24. Beleza, ajeitar aqui. Ok. Perfeito. Bom, em alguns momentos do vídeo passado, acho que é desde o primeiro vídeo, na verdade, a gente tem falado muito de IP de rede, tá? O que é esse 192.168.2.0? O que é esse cara? Pessoal, existem dentro da faixa, você já sabe que aqui a variação desse último octeto vai de 0 até 255, certo? Então, teoricamente, eu tenho 256 possibilidades. Só que para alocação de máquina ainda tem uma outra regrinha. A gente não pode utilizar o primeiro octeto, o primeiro número, que é o 0, e a gente também não pode utilizar o último, que é 255. Por quê? Porque eles são IPs, ou digamos assim, IPs, especiais. O primeiro IP, que no caso aqui, que é o 0, que é 192.168.2.0, ele é um IP, ou ele é um endereço de rede, também conhecido como endereço de rede IP. É um identificador numérico único atribuído a uma rede de computadores. Ou seja, esse cara aqui, quando a gente utiliza ele a partir do 0, ele não representa só um único IP. Ele representa a classe dele toda a faixa de IPs de host que ele tem. Então, se eu tiver aqui, como é o caso, vou ter 254 máquinas nessa rede, usando essa mesma máscara que a gente está usando aqui, então o 0 representa os 254 dispositivos daquela rede. É meio engraçado, mas é como se fosse um líder de sindicato, digamos assim. Né? Então eles vêm, aquele líder de sindicato ele vai representar toda a sua classe trabalhista, né? Nesse caso aqui, o líder de sindicato ele vai representar toda a sua faixa de IP que ele representa, nesse caso 254 IPs, tá? Então, sempre que você quiser, aí vão ter situações que a gente vai fazer isso, principalmente em roteamento, por exemplo, né? Que a gente vai já ver também o que é roteamento. Mas a gente vê esse ponto de, eu preciso me conectar, preciso que uma faixa de rede específica, que naturalmente não se conversa com outra, elas possam conversar. Então, de vez de eu estar criando uma regra para cada dispositivo, ou seja, cada IP, eu utilizo o endereço de rede. Então o endereço de rede, como ele já representa todas as 254 máquinas, é como se dentro dele já tivesse a regra ali. Ó, dentro dele eu já tenho as 254 máquinas, eu não preciso botar uma por uma para criar uma regra, tá? Só para ficar claro, tá? O endereço de broadcast, que é o endereço 255, ele já é um pouco parecido com o de rede. Mas ele já serve para quando você quer mandar um alerta para todo mundo. Então, tipo assim, eu tenho aqui minha rede, ó, volta lá. Certo? E vamos supor que esse computador, ele quer descobrir uma informação. Ele quer descobrir quantos dispositivos estão conectados junto da rede dele, que estão acessíveis para ele. Então ele pode mandar, aí vai ter um detalhe que eu vou falar agora, que é como se fosse um pacote. Ele vai mandar um pacote, ele vai mandar uma solicitação, onde essa solicitação vai ser um pacote de broadcast. Ou seja, esse pacote de broadcast, ele vai ter esse IP, 192.168.255.255.255, né? Exatamente o que? Representando todo mundo. Aí eu quero mandar um pacote para saber quem responde para mim, lá do 1 até o 255. Do 1 até o 255 não,
Não, do 1 até o 254. Ele vai mandar, em vez de ele mandar para um individualmente, cada um individualmente, ele manda por 1255. E o que o 255 é? Todo mundo da rede. Então ele vai fazer uma espécie de localização. Aí você diz assim, tá, mas o de rede não é isso também? Mas o de rede, ele é mais como se fosse é mais representativo. Ele é um cara que representa, ele não é um cara de ação. O de broadcast já é isso. O cara, ele é um cara mais de ação, é o que vai lá, ele que vai ser usado de fato para descobrir dispositivos da rede. Então, tipo assim, ele é um cara mais que vai de fato informar, entendeu? Então tem essa diferençazinha. Quando a gente for analisar os pacotes, as coisas, e vocês já tiverem um pouco de conhecimento de roteamento, vocês vão entender um pouco melhor isso aí, tá bom? Bom, voltando aqui. Então a gente tem rede, essa aqui, broadcast, esse aqui. E aí a pergunta é, qual é a faixa, se eu usar essa rede aqui, qual é a faixa de IPs disponíveis que eu posso usar para configurar de fato dispositivos, para configurar hosts? Eu vou ter a de 192.168.2.1, ou seja, é um número seguido do 0, e o 92.168, disso aqui, até o 92.168.2.254, que é o número 1 a menos do que o de broadcast, certo? E aí totalizando, eu posso ter de fato efetivo usando essa máscara aqui, ó, 255, 255, 2550, né? Eu posso ter até 254 dispositivos, certo? Em cada rede, beleza? Aí para apoiar nossa entendimento, porque às vezes pode gerar dúvidas, existe um comandozinho no Linux chamado ipcalc, tá? Se você estiver utilizando, se você já tiver visto o meu curso de introdução a Linux, você vai saber instalar pacotes no Debian, né? Então você dá um sudo apt install ipcalc, porque ele geralmente não vem por padrão, tá? E logo em seguida você pode usar assim, ó, ipcalc 192.168 e colocar a rede 2.0/24. O que é o 0? O 0 representa, você pode botar na verdade qualquer IP aqui, 5 por exemplo. Aos poucos tu pegou um IP da máquina, quer saber qual rede ela pertence e tal, enfim. Então você pode botar o IP aqui e a máscara. Aí a máscara pode ser aquela 8, 16 ou 24, tá? Então, já sei que é 255, 255, 255 porque é o que eu tô usando aqui, ó. Então a máscara de fato a gente já sabe que é 24, então eu boto 24. E ele vai trazer uma série de informações, ó, né? Alguma parte mais binária aqui que você não necessariamente precisa entender, mas acho que a parte mais importante é o que vem aqui, ó. Ele vai te dizer qual é o IP de rede, tá vendo? Qual é o host mínimo, ou seja, a partir de que IP eu posso começar a utilizar para alocar nas máquinas, tá? Qual é o host máximo e qual é o IP de broadcast e quantos dispositivos podem ser alocados, ó. Tá tudo batendo com o nosso cálculo manual, certo? Então vocês podem ver que também ele diz qual é a classe C, ou seja, a minha máscara não, o meu primeiro octeto pertence de fato à classe C, e ele é um Private Internet, ele é um IP de rede privada, também confirmando, eu gosto sempre de fazer isso, né? Confirmando isso aqui que eu estava falando, ó. Ou seja, são IPs exclusivos, tá? Que só podem ser utilizados em rede interna, tá? Então, isso tudo aqui, pessoal, para a gente poder agora vir para esse exemplo agora. A gente já vai matar esse exemplo, tá? Eu acho que eu vou deixar o exercício do Pocket Trace para outra aula, porque o vídeo tá ficando bem grande, tá? Mas é bom, pessoal, vocês reforçarem bastante isso aqui. Tentem fazer em casa, utilizarem vários outros exemplos, para que você possa ter isso se internalize na mente de vocês de uma forma muito clara, porque vai ajudar bastante no processo de pentest, tá? Principalmente quando você tiver uma infraestrutura grande, que precisa entender essa infraestrutura. Então, ó, esse cara aqui, eu tenho o 10.10.23.3. A máscara dele é /16. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer pra mim que a máscara dele é essa aqui, ó. Correto, pessoal? Correto. Agora, eu tenho também em binário. Como é que ficaria essa máscara em binário? Ficaria assim, ó. 8 bits. Tem 8? Tá faltando 1, né? Agora tem 8. 8 pra cá, 4 pra cá, 4 pra cá. Ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. O binário ficaria assim. Ou seja, onde tem 2, 5, 5 fica 1. Onde tem 0 vai ficar 8 zeros. É assim. Simples assim, tá? Qual vai ser agora? Agora eu quero ver. Qual vai ser o endereço de rede? Pessoal, lembre-se que agora eu tenho 2 octetos de rede. Aliás, endereços de host aqui. E a rede é só isso aqui, ó, 1010. A 23.3 já é um IP de dispositivo, de host, tá? Então tomem cuidado com isso aí. O primeiro IP aqui vai ser esse, ó. Na verdade, o endereço de rede, na verdade, né? Vai ser esse cara aqui, ó. Beleza?
Qual é o IP de broadcast? Broadcast vai ser esse aqui, ó. 255 nesse cara. 255 nesse cara. Esse vai ser o broadcast. E qual é o range de IP? Ah, o range de IP vai ser... Eu vou poder usar, ó, do 10... Começa pelo 1, ó. Até... Aqui, ó. 10.10.255.254. Lembre-se que, ó, eu preciso... O primeiro IP... Qual é o primeiro de rede? 10.10.0.1. Se eu incrementar 1 aqui, ele vai ficar o endereço de o próximo host que eu posso conectar. Se eu diminuir 1 aqui, ó, vai ser 255 menos 255. Aqui, ó, vai diminuir 1. Então, vai ser 254. Ah, Oakland, mas tu acabou de dizer que não pode usar 255? Mas 255 aqui representa, nesse caso, os endereços de IP. Ele não está no último octeto. O último octeto é que vai sofrer essa modificação. Por isso que é interessante você analisar também outras máscaras, porque às vezes confunde bastante. Vamos conferir. Vamos pegar esse cara aqui pra gente jogar no terminal. Pra ver se o Oakland não tá mentindo, né? Ou não tá inventando história. Vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos conferir. Endereço de rede, 10.0.0.1. Bateu. Certo? A máscara, netmask, 255.255.00. 111.00000. Bateu também. O endereço de rede, já bateu também aqui também. O endereço de broadcast, é 10.255.255. Bateu também. Qual é a faixa mínima? 10.10.0.1. Qual é o host máximo? 10.255.254. Qual a quantidade de IPs disponíveis? 65.534. Então eu posso ligar até dispositivos. Beleza, pessoal? Tranquilos. Eu acho que é isso, tá? Vocês já ficaram com bastante conteúdo. Tentem pegar variações de /8 para vocês poderem preencher isso aqui. Fica uma atividade para vocês estarem fazendo, tá? Na próxima aula a gente entra com uma atividade prática, onde eu vou montar o laboratório com essas faixas de IP para vocês poderem estar treinando, tá? E aí a partir desse momento que a gente vai treinar, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre os dispositivos concentradores, que são switches, roteadores, qual a função deles, o que eles fazem, um pouco de rota. Aí a gente vai poder utilizar aqui a questão da faixa de rede, enfim, vai ser super legal e prático, tá bom? Espero vocês até a próxima semana e até lá. Tchau, tchau.